Este é o programa Bênção Dominical, que está há 37 anos levando a mensagem do grande amor de Deus e da salvação que há em Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para o programa de hoje. Cumprimentos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, do pastor Ademar Gutierrez, que deseja que todos sejam ricamente abençoados durante estes 30 minutos. Que o programa de hoje lhe seja bênção, é o que desejamos para cada ouvinte. Começamos lendo o texto que encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 22, os versículos 8 a 11. Zafã deu a ordem do rei Hilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Hilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Zafã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Zafã disse também: tenho aqui comigo um livro que Hilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Estas palavras são tiradas do contexto do reinado de Josias. Ele havia dado ordem para que se recolhesse as ofertas e as entregasse aos encarregados de consertar o templo, que por muito tempo estivera abandonado. Embora o povo continuasse agindo religiosamente, haviam perdido o contato com o Deus verdadeiro, adorando inclusive o ídolo Baal. Neste meio tempo foi encontrado o livro da lei que o sacerdote entregou ao escrivão, o qual o leu e o levou ao rei, lendo perante ele em voz alta. O rei, ao ouvir o que Deus dizia em sua palavra, reconheceu o quanto haviam se afastado dele, e em sinal de arrependimento ele rasga suas vestes e começa uma ação de reforma na vida religiosa do povo, dedicando-se ele mesmo ao serviço do Senhor. Podemos dizer que, por terem encontrado o livro, há uma renovação radical e profunda na vida espiritual do povo. Cremos que precisamos também em nossos dias de uma volta à verdade bíblica para que o povo possa de fato viver santa e piedosamente como Deus o deseja. No fundo, não é por falta da palavra em nossos dias que a vida espiritual deixa tanto a desejar, pois a Bíblia está em praticamente todas as casas, e em muitas delas há mesmo um número considerável de Bíblias. Mas a questão é, ela é lida, ela é posta em prática, pois ela na estante e mesmo na cabeceira da cama, se não influenciar a nossa maneira de agir, é como se ela estivesse perdida e esquecida. A Bíblia nos é dada para mostrar o caminho. Não observar seus ensinamentos nos conduzirá a caminhos de pecado e desgraça. Que o primeiro hino de hoje fale ao seu coração. Consolação.
José era aprendiz em uma pequena livraria na Espanha e acabava de levar mais uma reprimenda do seu chefe. Mais uma vez, as estantes estavam confusas, com os livros fora do lugar, pois José tinha dificuldades em entender como deveria classificar os livros ao devolvê-los para as estantes, e mais uma vez o seu chefe tentava ensiná-lo a como proceder. Os livros de história na estante de história, geografia ao lado dos livros de geografia, os romances ao lado dos demais romances, agricultura ao lado dos que tratavam deste assunto, os de religião na estante de religião, e assim por diante. E se não souber onde um determinado livro deve estar, abra-o e leia algumas páginas ao acaso, e assim vai logo entender onde deve colocá-lo. Aos poucos José estava melhorando, até que encontrou um livro não muito grande, de capa preta, que um cliente havia olhado, mas não comprado, o qual ele deveria devolver à devida estante. Como não sabia do que se tratava, abriu o livro para fazer como seu chefe lhe havia ensinado. Leu o seguinte: E certo semeador saiu a semear. Leu sobre sementes que caíram na estrada, que caíram debaixo dos espinhos. Leu mais sobre trigo e joio que um inimigo semeou no meio deste. Leu de árvores que, se forem boas, trarão bons frutos, se forem ruins, não poderão produzir frutos bons. José não teve mais dúvidas, era um livro de agronomia e o colocou na estante correspondente. Algum tempo mais tarde, um agricultor foi à cidade e se dirigiu à livraria e pediu um livro técnico sobre agricultura. Como o dono não estava, José teve que atendê-lo e logo se lembrou do livro que guardara umas semanas antes. Buscou o mesmo e o entregou ao homem, que o pagou e foi para a sua casa. À noite logo tratou de ler no livro que comprara, pois queria aperfeiçoar seu conhecimento em como plantar e colher melhor. Logo percebeu que se tratava de um livro religioso e o devolveu à estante, pois não era nada disso do que estava precisando. Assim que voltasse à cidade, ia reclamar com o vendedor da livraria. As semanas passaram e o livro continuou na estante. Certo dia, amanheceu doente e assim ficou por diversos dias. O tempo passava devagar e então pediu que a mulher lhe pegasse um livro para passar o tempo. Esta foi à estante e ali viu aquele livro de capa preta que ela também não conhecia. Perguntou ao marido se havia lido tal livro e ele disse: é um livro de religião que o rapaz da livraria me vendeu. Pretendia devolvê-lo, mas ainda não passei lá de novo. A mulher lhe trouxe o livro e disse que talvez houvesse algo interessante nele. E como não podia se locomover, começou a ler, e logo aquelas palavras começaram a fazer efeito. Começaram a tocar o seu coração. Ele leu: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E leu também: Todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Leu ainda: Sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Leu do amor de Deus que em Jesus se entregou por ele para resolver seus conflitos interiores que estava vivendo. Finalmente, aquele livro, que tanto falava da semente e da colheita, o convenceu de que era exatamente o que estava precisando. Em uma simples oração, abriu seu coração, convidando Cristo a entrar nele, e encontrou a paz que tanto lhe faltava. O Manual de Deus pode nos orientar
corretamente. Leia a sua Bíblia. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Em João 5, 39 e 40 diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É a Bíblia que convida o pecador a vir a Jesus e receber a vida eterna. Lembre-se, a Bíblia só é importante para quem permite que ela faça a diferença em sua vida. Saudações para Ellie Wildrich pelo seu aniversário, dia 21. Que Deus a abençoe todos os dias. Alle Tage segne Gott Ellie Wildrich, die am 21. Geburtstag hatte.
und gebe viel Freude, Frieden und Gesundheit. Hast du keinen Raum für Jesus? Sieh, er will dein Heiland sein. Horch, er klopft an deine Türe. Sünde lässt du ihn nicht ein. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Ach, willst du dich dem verschließen, dem dich das Herz bricht? Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Hast du keine Zeit für Jesus, der vor deiner Türe steht? Oh, benutzt sein seliges heute, morgen schon mag's sein zu spät. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Hin an Jesus, denn die Gnadenzeit als schnell naht des Gerichtes Stunde, dann trifft dich das Urteil schwer. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Salmo 119, 11 nos diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vivemos em um tempo em que as noções do certo e do errado têm sido relativizadas e mal estabelecidas. O mundo prega que é certo o que na verdade é errado aos olhos de Deus. Mesmo que estejamos em Cristo, nossa habitação física ainda é no mundo, embora almejamos a habitação celestial. Como cidadãos do mundo, estamos sempre rodeados por suas más ideias e em certos momentos não conseguimos ter o discernimento acerca do que é e do que não é pecado, do que devemos e do que não devemos fazer para agradar a Deus. Buscamos diversos tipos de fontes para entender se uma determinada ação é ou não é pecado, mas acabamos esquecendo do essencial, que é o que diz este versículo 11 do Salmo 119: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É simples assim. Tudo o que precisamos saber acerca da nossa conduta cristã está na Bíblia. Se verdadeiramente guardarmos a palavra do Senhor
em nossos corações e estivermos em um íntimo relacionamento com Ele, de modo que o Espírito Santo esteja habitando em nós, teremos o discernimento necessário para qualquer situação que envolva uma escolha de fazer ou não fazer algo por não sabermos se é pecado. A Bíblia deve ser a maior fonte. É claro que as pessoas podem sim ajudar-nos em muitas situações com aconselhamentos, por exemplo. Contudo, a maior de todas as verdades é aquela que está contida na palavra e que nos é revelada pelo próprio Deus. O nosso erro é buscar as pessoas antes de buscar diretamente a Deus para obtermos discernimento. A palavra está aí para ser colocada em prática. Saudações para Norma Lopnoff, que no dia 23 completou mais um ano de vida. Lhe desejamos as ricas bênçãos de Deus em seu novo ano de vida, com saúde e paz todos os dias. Aberta a Bíblia ao mundo dar, glorioso lema nos será. Aos homens bênçãos cairão, em claros jorros divinais. A tua luz envia já por toda a terra, céu e mar, até que todos os perdidos encontrem Deus e o céu por ti. Descanso das aos corações e das consola sofredor, e animas hoje o viajor na glória eterna do porvir. A tua luz envia já por toda a terra, céu e mar, até que todos os perdidos encontrem Deus e o céu por ti. Marcos 13:31 diz: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fazemos bem em dar valor ao que está escrito, pois nada, nem mesmo o pingo de um i, deixará de se cumprir, conforme Jesus nos ensinou. E sendo assim, precisamos estar atentos ao que o livro sagrado nos quer passar, por ele não ser um livro qualquer, mas que poderá fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Dependemos de como nos comportamos em relação a ele. Que possamos amar a palavra de Deus e não permitir que ela permaneça na estante, mas que seja lida e posta em prática. Uma vendedora de livros vendeu há alguns anos uma Bíblia dessas grandes com figuras a uma senhora do interior. Alguns anos mais tarde, ao passar pela mesma região, aquela senhora a reconheceu e disse: "A senhora ainda lembra? Comprei uma Bíblia dessas bem grandes da senhora um dia desses." "Mas que bom", disse a vendedora, ao que ela respondeu: "Ainda não tirei aquele plástico em volta para que ela fique bem bonita." Ora, gente, não é para serem bonitas e enfeitarem uma estante em nossas casas que a Bíblia existe. Assim, não usufruiremos das bênçãos que ela quer nos transmitir. Cristo fiel amigo, doce é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for, teu grande amor me prende.
Agradecimentos à loja Maga Modas pelo apoio a este programa. Maga Modas, que tem 2 lojas em Timbó, na Rua Quintino Bocaiúva 471 e na Rua 7 de Setembro 116, no centro. Na cidade de Indaial, na BR 470, quilômetro 69, número 78, no bairro Carijós, e em Joinville, na Rua Princesa Isabel 264, no centro, e também em sua loja virtual em magamodas.com.br, vendendo bons produtos a ótimos preços. O programa Bênção Dominical também pode ser acessado no Facebook ou então no YouTube. Que o Senhor os abençoe a todos. E agora, oremos. Amado Deus e Pai, a Ti seja honra e glória. Te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, que permanece mesmo que tudo seja abalado. Tudo que está escrito se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir até o último versículo. Te agradecemos por esta valiosa mensagem que podemos ter todos os dias para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E te pedimos que estejas abençoando a cada querido ouvinte, lhe dando em seu coração a tua alegria e a tua paz. E honra e glória seja o teu nome, desde agora para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi mais um programa Bênção Dominical. Obrigado por nos acompanhar e esteja conosco na próxima semana, no mesmo horário e nesta mesma emissora. Obrigado ao técnico responsável pela transmissão, a ele e a toda a família Cultura. Nosso abraço e o desejo de um abençoado domingo. O endereço é programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179, em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 04 06 62, 47 33 04 06 62, ou pelo e-mail pastorademarg@hotmail.com. E assim, o pastor Ademar Guter deseja a todos um abençoado domingo, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para mais uma semana. Além do rio, a salva enfim no lar, teu rosto